Caros colegas, nessa demonstração vamos verificar como trabalhar com instantâneos do Active Directory. Instantâneos também conhecidos como snapshot. Se eventualmente a gente não tiver um backup atualizado, um backup íntegro da nossa base, do nosso Active Directory, e a gente precisar de fazer um restore de algum objeto que foi deletado acidentalmente, a gente pode tentar fazer também pelo instantâneo, desde que a gente tenha um instantâneo guardado. Então, instantâneo seria tirar uma foto do Active Directory. Essa foto vai ter todos os objetos do nosso AD, e se algum desses objetos for deletados, a gente pode abrir esse instantâneo numa outra porta, como se fosse uma outra instância do nosso Active Directory, uma base que não vai estar em uso, que não vai ter usuário trabalhando nela, mas a gente vai ter as informações dos objetos naquela base. E aí, basicamente, manualmente, pela base que tiver em produção, pela base do AD que tiver em uso, eu consigo copiar e criar manualmente aquele usuário, aquele objeto que foi deletado. É um trabalho meio que manual, mas pode ser muito útil se caso a gente não tenha um backup íntegro no nosso Active Directory, um backup atualizado. Então, pelo nosso NTDS util, a gente vai tirar um snapshot da nossa base do AD. Aqui no nosso helpzinho, a gente vê que tem a opção snapshot, manutenção das nossas imagens ou dos nossos instantâneos. Eu vou aqui no snapshot, copiar ele aqui que não copiou, snapshot, vou pular aqui e agora eu estou dentro das minhas opções de snapshot. Então eu vou mandar criar uma base de dados, mas ele já vai reclamar pedindo para me ativar a instância. Então vamos mandar ativar a instância já, NTDS, tá? E eu vou mandar criar um snapshot. Está criando o nosso snapshot. Então, esse procedimento a gente podia fazer periodicamente, talvez até diariamente. Ele me criou a base. É interessante a gente tomar nota desse guide. Ele vai ser listado para nós posteriormente quando a gente for fazer qualquer manutenção. Mas, só para facilitar, a gente podia ter um controle paralelo com os guides e os dias que eles foram criados. Vou deixar ele guardadinho aqui. Continuando aqui, se eu der um list, botando nosso helpzinho, a gente vê que a gente tem a opção aqui list all. Então ele lista todos os snapshots. Só não tem um, tá? Mas no seu ambiente talvez seja um comando útil para você ter acesso a todos os snapshots que você tem disponíveis. Então esse que a gente acabou de criar, ele está colocando aqui com a data e a hora. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos mandar montar esse snapshot. Mount, e eu vou colar o guide que eu já tinha anotado. Vou copiar esse guide aqui. Vou colar aqui. Tanto faz também, eu podia ter copiado e colado esse anterior aqui. Se a gente for ver agora, ele já está mostrando que montou uma pasta no raiz do nosso drive C com a data e a hora de hoje e com o nome de snapshot. Vamos dar uma olhadinha nela. Então aqui no meu drive C, no raiz, eu já consigo ver essa pasta disponível, tá? Essa daqui é a base do meu AD do momento que eu tirei o snapshot. Então ele me ajuda aqui também colocando a data e a hora que foi feita essa coleta. Então o que a gente vai fazer agora? Nós já montamos a nossa base de dados e agora a gente vai startar essa base de dados numa outra porta. Vou abrir um novo prompt de comando. Claro que a gente vai usar o DSA main e vou dar o caminho da base de dados. Vou copiar aqui do meu Windows Explorer. Vou copiar esse caminho e vou colar esse prompt no comando que eu estou executando DSA main. Tá, então DSA main, dbpath e o caminho que a gente está com essa base de dados montadas, o nosso arquivinho do ntds.dit. Então vou pegar o caminho completo. Vou vir aqui dentro do Windows eu tenho a pastinha NTDS e aqui dentro do NTDS eu tenho o meu ntds.dit.
Vamos corrigir, pessoal. Vamos copiar o caminho inteiro, inclusive o nt10.dit. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, copiei toda essa turminha aqui. Vamos voltar aqui no meu DSA main. Vou colar todo esse caminho agora. Então, caros colegas, eu vou colar aqui o caminho da minha base de dados, que foi criada no meu drive C, e vou informar também qual que é a porta que eu quero que ela seja criada. Então, na mesma linha de comando, eu vou colocar aqui menos, é o DAP port, o DAP é o protocolo que é do nosso serviço diretório, e a gente vai usar na porta 50.000. Dá um Enter. E agora, a partir desse momento, eu não vou mais fechar essa tela. Vou deixar ela aberta para a gente fazer manutenção. Vou abrir o meu Active Directory, usuários e computadores do meu AD. E aqui dentro do meu AD, eu vou mandar ele criar e se conectar a um outro servidor. Vamos fazer um teste. Eu vou deletar um usuário qualquer aqui. Então, o usuário, mandar procurar aqui. Deletar o usuário com o nome de Felipe. Felipe. Eu tenho esse usuário. Vou deletar ele. Felipe está dentro de Jundiaí Contabilidade Usuários Felipe. Então vamos lá. Jundiaí Contabilidade Usuários. Eu deletei o Felipe. Aquele snapshot foi tirado antes da deleção, tá? Não tem mais o usuário Felipe. Vou deixar essa base do AD aqui do lado só de referência. Deixa eu na metade aqui da minha tela. E vou abrir uma nova base do AD com o snapshot. Então essa base é a minha base atual, que acidentalmente o usuário Felipe foi deletado. Eu vou ter que criar ele de novo. Só que eu não sei quais os grupos, quais os dados, de onde o Felipe participava, o que ele fazia. Então eu vou abrir uma nova instância do nosso Active Directory. A gente pode abrir pelo ferramentas administrativas, usuários computadores do AD, ou simplesmente digitar dsa.microsoft console. Vou deixar aqui do ladinho. A gente vai comparar uma com a outra. Então eu tenho aqui minha base atual, que eu não tenho mais o usuário Felipe dentro do Jundiaí. E aqui eu vou abrir essa base em outro controlador de domínio. Na verdade eu vou dar o caminho da minha pasta que eu tenho aqui, essa instância criada na raiz do meu drive C. Snapshot. Então vamos dar o caminho agora. Vou dar um botão direito aqui. Change Domain Controller, alterar o controlador do domínio. Eu vou colocar aqui então que eu quero usar, aqui nesse caminho onde eu posso escrever, eu quero usar o DC1, que é o nome do meu controlador do domínio, mais a instância que está criada na porta 50.000. Vou dar um OK. Está aqui disponível, vou dar um OK. Agora a gente pode perceber bem a diferença aqui em cima. Vou tentar visualizar juntos. Tá? Essa do meu lado direito, ela está conectada na base de dados de produção. Os usuários estão trabalhando, estão se logando, é no DC1 Edson Túlio. E essa outra base, ela está conectada no controlador do domínio, que está numa outra porta 50.000. É uma base de dados offline, ela não está em produção. Se a gente for olhar aqui em Jundiaí, usuários, dentro de contabilidade, a gente tem aqui o usuário Felipe. Tudo bem? Perceberam a ideia? Então nesse momento o que a gente pode fazer? Vai ser um pouco trabalhoso, mas manualmente eu posso criar um usuário Felipe aqui e copiar todas as informações que eu tinha no meu usuário Felipe original. Como os grupos que ele participava, qual setor que ele trabalhava, qual horário que ele tinha de logon, todas as informações vão estar disponíveis. O único problema que eu vou ter, eu não vou conseguir copiar a senha do usuário Felipe. Então eu vou ter que criar uma nova senha e ligar para o Felipe e falar: ó, Felipe, a gente teve um probleminha na sua conta do Active Directory, foi criada uma nova senha, então no seu momento do seu primeiro login,
você vai ter que cadastrar uma nova senha. Basicamente o Felipe vai entrar na rede, vai cadastrar uma nova senha e vai ter acesso. Então eu teria que criar realmente um usuário manualmente, se baseando pelas informações do usuário Felipe que eu tenho na minha base do meu Snapshot. Tá ok? Pode ser um pouquinho trabalhoso, mas dá para ajudar bastante no incidente aí que a gente perca um objeto crítico para o nosso Active Directory. Depois que eu criei a conta, eu vou fechar essa instância, porque essa instância está aberta. Então eu vou desmontar ela. Vou voltar aqui no meu Intel, eu tenho o meu Snapshot aqui, e agora eu vou dar um unmount. Se você tivesse fechado, basicamente seria abrir e seguir o mesmo passo a passo. Eu tenho aqui unmount, desmontei ele. Se eu for ver no meu Active Directory, eu não tenho mais essa pastinha aqui no raiz do meu drive C. Vou dar um refresh, sumiu. Consegui fazer manualmente a criação daquela conta, daquele usuário. A base de dados do AD ficou íntegra o tempo todo, aberto, com meus usuários trabalhando, não tive nenhum impacto em produção. E o Felipe teve que aguardar um pouquinho para a conta dele ser recriada. Tá ok? Obrigado a todos e até a nossa próxima demonstração.